Um acontecimento trágico é talvez a forma mais crua, não cruel, mais palpável e real que Deus pode nos dar para, de fato, assentarmos-nos na realidade. Principalmente quando essa tragicidade se vincula à morte. A morte, por si só, possui grandes mistérios vinculados à sua manifestação. Ao longo da estrutura de vida e da revelação que Deus vem colocando nesse tempo, ela foi sintetizada, ela foi sustentada por teses, ideologias e aspectos específicos de cada religião, mas hoje eu não quero entrar nessa pluralidade, eu quero trazer uma visão católica, ou seja, de uma maneira mais global para essa premissa, e contemplar um pouquinho de tudo aquilo que se emerge de um movimento metodológico da morte, principalmente na nossa sociedade contemporânea. A morte por si só ela é uma disrupção. A realidade, muitas das vezes, é vista através do movimento. O movimento das coisas elas são parcialmente visuais, assim como o nosso crescimento, nosso amadurecimento, assim como o crescimento de uma árvore, de uma semente em broto. Ela sai de sua potência para o ato, não perceptível de uma maneira abrupta, né? Mas moderada e caracterizada pelo estabelecimento da sua tendência. Então, a semente ela virou aquela árvore, mas não existiu para nós, a nível de capacidade visual ou percepção da realidade contemplativa temporal, a transição de fase de semente para árvore. Ela simplesmente se deu por um looping contínuo e eterno de movimento e que se estabelece aos nossos olhos por uma maneira fragmentada, e aí entra o grande problema da morte. Nós fragmentamos o real, principalmente por vieses intuitivos e, claro, providos de ideologias que são estabelecidas ao longo do tempo, seja pela ciência, seja pela religião, ou seja, de fato, pela própria convicção do ser humano. Quando fragmentamos o real, determinamos que a semente virou árvore depois de ser semente. Mas quando a gente entende que é um movimento cíclico ou um looping contínuo, ela não deixou de ser semente, ela simplesmente se atualizou. Em dado momento, não existiram dois estados, mas existia um que se atualiza em tendências, claro, disposicionais. Era necessário que houvesse um ambiente propício para que a semente se tornasse uma árvore. Assim que ela também pode ser potencialmente um alimento para um animal, quando cai em solo não fértil e possivelmente capturado por um animal que o caça. Assim também a morte. Quando um choque ou uma tragédia vinculada à nossa vida se estabelece aos nossos olhos, é quase que um paradoxo ambulante que se manifesta junto com essa situação. Primeiro, na notícia, a pessoa está morta. O nosso intelecto imaginativo vincula-se àquela pessoa sempre pela sua capacidade motora, ou a maneira como aquela pessoa se manifestava de fato, enquanto viva. Mas no momento em que os nossos olhos que capturam um movimento observam um ser inanimado ou sem movimento, porque o corpo humano e o ser humano por si só, eles são animados enquanto a alma o anima. Mas depois que essa alma, segundo a tradição filosófica católica, desencarna e vai para o juízo particular, esse corpo de fato perde-se seu poder anímico.
ele já não mais pode se atualizar. Mesmo que ele esteja num espaço propício para esse amadurecimento. A semente precisa de cálcio, sódio, oxigênio, calor, água, né? Para que ela possa se tornar em dado momento aquela árvore. Aquele corpo no caixão, mesmo contido num aspecto anímico, com oxigênio em abundância, com qualquer intervenção científica de poder energético que pudesse ser feito dentro daquele corpo, já não pode mais. Então nada disso é a causa do movimento. A causa do movimento não é o ambiente em que está exposto aquele ser, da mesma forma que não são as demandas energéticas impostas a esse corpo, independente de estar vivo. Sabemos que isso é causa acidental do processo do movimento, causa de manutenção do movimento. Mas o movimento em si é sustentado por essa alma que deixa o corpo. E que quando nos deparamos com aquele corpo inanimado, sem vida, precisamente sem movimento, nos deparamos de maneira enxocada. É como se aquele corpo fosse de fato levantar. A nossa natureza perceptiva não nos deixa enxergar de fato que ali existe uma nova dimensão atuante daquele corpo. Até porque o que se fica dentro de toda essa dinâmica relacional que o mundo nos dá e que Deus nos deu quando nos convida a viver em comunidade, é de fato o movimento que aquela pessoa gerou. E esse movimento ele está implícito no nosso intelecto, mesmo observando aquele corpo que agora já não o mais tem. Diante disso, a tragédia nos ensina certas situações. Morre-se aquele que já apodreceu. Ou seja, quando ele se atualizou dentro das suas demandas possíveis, né? Então ele sai de semente para a árvore gera um novo broto, o broto cresce, cria novas sementes, amadurece, apodrece, e aí sim cai da árvore. Então o ciclo natural ele é mais aceito, porque essas dimensões temporais elas são caracterizadas com o passar do tempo. Mas quando a fruta verde cai do pé, essa traz certas consequências intelectivas que ultrapassam o nosso nível racional. Seja para a família, para a mãe, para o pai, que não esperam que aquele fruto seja desbrotado tão cedo, com tamanha potência de crescimento e movimento, seja para quem somente acompanha aquele velório e se coloca ali como observador do processo situacional. Talvez o nosso olhar progressivo da vida esteja nos afetando de fato em enxergar a realidade como se deveria. A nossa vida não é progressiva. Ela é regressiva. Ela se estabelece através de um fim, não de um futuro possível contingente. Grandes sábios diriam que é necessário que nós lembremos da morte. Memento moris. Grandes sábios também diriam, pois então, viva bem o dia de hoje. Carpe diem. A Igreja Católica nos lembra disso o tempo todo quando rezamos a Ave Maria e nele ditamos o agora e o na hora da nossa morte, sendo de fato, naquele instante, o agora e o na hora o mesmo e cruel ponto de intersecção entre o que se move e o que deixa de se mover. Eterno é o que ascende, transcende, encontra-se com Deus. Finito é aquilo que fica, já não mais animado pela alma, deteriora-se em pó.
e se espera pelo juízo final, onde nós nos sustentaremos novamente nesse corpo e, sim, aí sim, viveremos eternamente com Ele, sem essa disruptura, até incoerente e paradoxal da morte, mas muito realista. Se tem algo que está atrelado a um realismo contingente ou imanente, seja ele algo que não se percebe, mas que se afeta qualquer tipo de ação, percepção dentro do âmbito animado ou de movimento do ser humano, é a morte. Nos movimentamos teleologicamente para o infinito, para Deus. Mas, numa análise crua e material dessa estrutura, sabemos que teleologicamente, ou dentro de um princípio final material, tudo se acaba quando o que é movimentacional deixa de se movimentar. Quando o que é atualizável, ou se está em potência, de fato, perde o seu caráter disposicional. Que a morte nos ensine a olharmos de fato para aquilo que determina-se o nosso eixo de tempo. Não progressivamente, visando um eternismo imanente, mas um regressismo, visando um eternismo divino. Que a gente viva bem o dia de hoje. Lembrando que nós iremos morrer.